falando um pouco desse seu último filme. Eu assisti sábado, estou impactado ainda, a gente conversou na porta um pouquinho, eu quero retomar algumas coisas e quero saber o que você acha, né? Assim, primeiro assim, é um material bruto de 49 anos depois. Então mostra o óbvio, a importância de preservar material, né? Isso não precisa ninguém para isso é super importante, e como o material bruto dá outros produtos. Independente do que se fosse montado há 45 anos atrás, seria um outro filme, né? Então assim, esse material bruto tem me fascinado, né? O que a gente faz hoje aqui é uma coleta de material bruto, não vai ser editado, não vai ter uma versão final, não minha pelo menos, da nossa conversa. É para poucos, mas bebam o que quiser da experiência do João Toba Azulay. Então assim, essa coisa da ressignificação do material bruto, né? E você também falava de que durante as filmagens, eu acho assim, né? Toda grande criação é um fruto de uma angústia muito grande, né? E Elise Tom é uma grande criação do cancioneiro brasileiro, né? Indiscutível isso. E a gente fica pensando que foi fruto de uma angústia. O Tom Jobim lá, todo charmoso, bonitão, né? Que ele era, sempre foi, mas enfim, nos anos 70, a Elis, no seu auge, né? E o filme narra as angústias que estavam na disputa de poder, nos concepções musicais opostas de Elis Regina e de Tom Jobim, né? Mas você falou uma coisa assim que aqui não está no filme, falou para nós, né? De que o Tom Jobim estava numa fase péssima, estava muito angustiado, mas você ligava a câmera, pá, brilhava, tanto ele quanto ela. E eu fiquei pensando nesse desafio especial dos documentaristas. A câmera altera as pessoas, não só, também artistas. Mas quando a gente tira uma foto, nossa, eu abraço ele, tiro uma foto, a gente exibe um sorriso que talvez não seja o sorriso que você esteja passando naquele momento da sua vida. Então, essa coisa de você ligar a câmera e os humores mudarem, como é que documentaristas trabalham com essa realidade? Olha, isso aí, eu me dei conta na filmagem do Elísio Tom de como cantores, intérpretes, são atores, são intérpretes. E eles são, por uma questão por força do ofício. Porque, imagina, um ator tem que fazer 40 de interpretações, de manhã, o cachorro dele mordeu o vizinho, aí brigou com a mulher. Se ele não conseguir, não aprender a separar a vida pessoal dele isso aí é a minha visão. Eu acho até que qualquer ator confirmaria. E se ele não conseguir estabelecer uma rígida divisão entre o trabalho dele e a vida pessoal dele, então ele tem que criar uma personalidade para cada atuação, entendeu? Então, num papel ele faz o papel do vilão, no outro papel ele faz o papel de um santo. Então, evidentemente que ele tem que se preparar. A primeira coisa que ele tem que fazer é separar a vida pessoal dele daquilo para poder incorporar, entendendo, o papel propriamente dito. Com o cantor não é diferente. O cantor também interpreta um personagem. Um personagem que pode ser alegre, pode ser triste, que pode ser mais denso, dependendo, enfim, da música. E eu acho que é isso que acontece. E ambos eram extraordinariamente profissionais. A filmagem foi, pelo que a gente vê, a produção do disco foi extremamente conturbada por problemas, entendendo, sérios entre eles, entre os realizadores, entendendo, tanto entre o Tom e a Elis, que precisaram fazer um trabalho de adaptação um ao outro, porque a Elis era o oposto, entendendo, da visão da cantora, que interpretava sempre, normalmente, os trabalhos, entendendo, as músicas do Tom, não é? Um tipo completamente, tanto é que a gente vê durante esse período ali de Los Angeles, o Tom praticamente
ensinando ela como a cantar aquelas músicas, como a interpretar aquilo, e ela se adapta extraordinariamente a ele, pelo que a gente vê. Mas fora isso, ali nos bastidores havia ali muitas contradições, muitas disparidades de opinião, entendendo, sobre os arranjos, porque o marido dela, César Camargo Mariano, era, entendendo, era o arranjador e pianista, e o tom, entendendo, da sua parte. Pianista e arranjador. Pois é, entendeu? Então, tudo isso, o filme revela hoje, porque foi feito 50 anos depois. Agora, é um grande mistério, entendendo, é que é curioso, entendendo, que eu disse, é um marco zero na minha carreira, entendeu? A filmagem, entendendo, desse disco, né? Mas é um filme que não se realiza durante todo o período de desenvolvimento da minha carreira, porque a partir dali, como eu estava falando, eu achei que eu ia fazer 6 longas-metragens que vão terminar em 1984, além de uma série, dezenas de documentários. Além de dezenas de documentários. E até ponto que, em 85, eu, por dificuldade de necessidade mesmo, agora chega de filmes musicais, agora tem que dedicar, aí me jogo por praticamente o extremo oposto, que é a realização de um filme chamado O Judeu, que é um filme histórico, que está mais distante, né, do documentário de cinema em 35mm, né, feito em Portugal, fora daqui e tudo mais. Mas como eu estava acabando aqui de revelar, você vê que a visão documentária estava presente, entendendo? Sabe? Aquele filme, entendendo, não podia ser feito em estúdio, aquele tinha que ser feito, entendendo, nos locais autênticos, em que talvez até algumas das cenas efetivamente ocorreram, e que o Zélio Goy me chamou a atenção da importância disso, como isso influencia a interpretação, entendendo? O ator, ele é influenciado pelo figurino, pelo papel e pela, entendendo, a vida pessoal dele, entendeu? Ficou lá fora, tem que ficar lá fora, entendeu? E aí sim, então o Judeu tem um lado documentário, que então são, sem dúvida, uma série de coisas, desde o texto, desde da temática, e até as locações. Entendeu? E também por isso que o pensamento contemporâneo não faz essa divisão documentário ou ficção. É cinema. É cinema. Mas ele é um cinema, você vê, é a diferença entre o Vento Levou e Encoraçado Potemkin, ou O Judeu. O Encoraçado Potemkin, todos os três são filmes históricos, com reconstituição histórica. Talvez o mais fiel, curiosamente, ironicamente, talvez o mais fiel à história tenha sido O Vento Levou. A preocupação americana de reproduzir exatamente figurinos, locações, entendendo, mobiliário, entendendo tudo. Coisa que menos preocupava Eisenstein, entendendo? Foi quando fez o Encoraçado. Não, Encoraçado Potemkin, sem dúvida, né? Seria a verdade histórica. A gente sabe, por exemplo, que aquele episódio das escadaria de Odessa nunca aconteceu. Aquilo foi criado por ele, entendendo? Ou em Vão Terrível também, entendendo? Mas o Encoraçado Potemkin entendendo, hoje ensinado, entendendo, como exemplo de documentário. Eu não diria... Que não é um documentário. E não é um documentário. Não é indexado como pois documentário. Mas todos esses cursos de documentário incluem Encoraçado Potemkin. A reconstituição, entendendo, de um episódio histórico com uma visão documentária. Porque Eisenstein tinha uma visão documentária da história, porque o que ele queria, entender, era mostrar, entender, o processo dialético da história, o confronto dos marinheiros contra a opressão czarista. Isso é que era a preocupação do cinema de propaganda. Aquilo é que era o cinema de propaganda. Tinha um ponto de vista, né? Não tinha tinha um ponto de vista. Ponto de vista. Exatamente, uma tese. Isso que caracteriza o documentário
em detrimento ao jornalismo. O jornalismo pretende Exatamente. ficar neutro. Não tem. O documentário assume o Ele ponto de tem vista. que ser. Mas isso é que é o documentário gersoniano. Isso é que é o documentário do GPO. É o cinema que tem uma tese. Esse é que é o cinema verdadeiramente de propaganda. Esse é que é o grande cinema de propaganda. Ele estava ali vendendo, entendendo as ideias socialistas. Embora isso posteriormente, agora é que é curioso o que é a obra de arte. A preocupação de Michelangelo, ao fazer a Capela Sistina, era fazer propaganda da Igreja Católica. Não tinha outra. Aquilo é obra de propaganda legítima. É por isso que ele teve, entendendo as condições que teve para fazer aquilo. Propagação da fé. Entendendo? Mostrar que, entendendo que a grande religião do mundo era e seria para toda a eternidade, entendendo o cristianismo. Isso hoje perdeu completamente a significação para adquirir, entendendo, a aura de uma obra de arte pura. De uma obra de arte pura. Mas não tinha nada na origem. Entendendo? Como em Coração Potemkin. Entendendo? A mesma coisa. E a minha preocupação ao fazer o Judeu não era a reprodução fiel, entendendo, daqueles fatos, mas fazer uma reconstituição, entendendo, da história da Inquisição, da opressão, entendendo que a Igreja Católica, entendendo, exercia através da Inquisição na Península Ibérica. E isso é rigorosamente histórico. Agora, o resto, entendendo? O resto é o resto, entendendo? Agora, se no futuro, entendendo, eu espero que o filme tenha algum interesse, entendendo? Independentemente dessa preocupação. Então, essa preocupação do cinema ter uma tese, para mim é fundamental. Eu não tenho condição de fazer filme nenhum que não tenha uma tese. Não tem, porque isso aí é a minha... O começo e o final de tudo. Eu acho que tem que ser, né? João, você falou assim, para a gente encerrar... Isso é o que você separou muito bem, o que distingue o jornalismo da arte. Então, você falou assim, você é um filho do cinema direto, no momento em que essas câmeras mais portáteis, com grande qualidade, som direto, com Nagra, apareceu, alguns poucos anos antes, né? Comecinho dos anos 60, começou isso lá. Em dólar, para nós aqui era tudo muito caro, impagável, você não recuperava capital, mas enfim, você é um filho do cinema direto nesse momento, mas você comentou assim que o cinema direto jamais chegou no seu potencial, contando que hoje a gente tem excelentes câmeras de filmagem nos nossos bolsos. Você pode desenvolver um pouquinho disso? Claro, eu acho que o que os telefones celulares hoje fazem é a utopia do cinema direto. O que o cinema direto sonhou foi de que um dia as pessoas tivessem câmeras e gravadores, entendendo, nos seus bolsos, entendendo, para poderem documentar a realidade, entendendo, a qualquer momento, em qualquer circunstância e em qualquer lugar. E, no entanto, a gente não sai, a gente isso não contribui para a emancipação do ser humano, quando, afinal de contas, a ideia toda da comunicação é essa, desde que inventaram a linguagem, entendendo? Para não dizer a escrita e a imprensa e o cinema e o rádio e tudo, entendeu? O Deleuze, acho que é o Cinema Tempo, ele faz uma denúncia sobre isso. Há uma derrapagem, entendendo? Há um descarrilamento do cinema original, conforme foi antevisto pelos criadores, como Eisenstein, como Abel Gance, são dois que o Deleuze cita, entendendo? Ele disse assim, porque o cinema foi apropriado pelo comércio e pelo Estado. E ele, assim, pelo Estado, e aí ele foi apropriado pelo comércio por razões políticas e por razões comerciais. E aí tendem a se tornar obras de arte medíocres, entendendo? Pelo Estado, entendendo? Por trabalhos como Leni Riefenstahl, que não era medíocre, ele diz assim, que de jeito nenhum era medíocre, mas que
entendendo? Entrega, entendendo, aquilo para o Estado, aquela capacidade, entendendo, criativa e mobilizadora, entendendo, das atenções, entendendo, humanas, entendendo, para finalidades, no mínimo, no mínimo, absolutamente medíocres. A Leni Riefenstahl, para quem não sabe, é a cineasta do Hitler. É cineasta do Hitler, né? Entendendo que tem, entendendo, um papel indiscutível no desenvolvimento da linguagem cinematográfica. Também está em todos os cursos documentários, você não pode deixar de falar em ela, também era danada. Agora, por outro lado, ele também é apropriado pelo Estado, pode ser apropriado pelo Estado fascista, como por nazista, como foi no caso da Leni Riefenstahl, mas também pode ser apropriado pelo Estado inglês, como foi, entendendo, no caso do Grissom. E não necessariamente para finalidades medíocres, porque o cinema inglês agora. O problema é que o cinema está, até hoje, não cumpriu até a sua função para o qual, do seu potencial que se evidenciou desde que ele foi criado, para ser a grande psicanálise das massas. O papel do cinema no século XX foi criado, no meu entender, e no entender de alguns historiadores, até que dizem que não é mera coincidência, porque que o cinema foi inventado no mesmo ano que a psicanálise, entendendo? 1895 marca a primeira exibição de cinema e marca também a publicação de Interpretação dos Sonhos, de Freud. E o papel do cinema, entendendo, era refletir tanto, entendendo, a realidade física, a realidade externa, como a realidade interna. Entendendo? Você sabe, entendendo, Mustenberg, aquele crítico, entendendo, que é 1916, entendendo? Ele percebe, entendendo, que o cinema retrata, entendendo, tanto o interior, entendendo, a alma, entendendo, do ser humano, quanto o exterior, talvez até muito mais o interior, aí associa, inclusive, aqueles recursos todos da fusão e dos flashbacks, o que é os sonhos. A associação da linguagem cinematográfica aos sonhos é uma coisa, entendendo, eterna, que surge desde o início. Então, o cinema tem uma função transformadora e emancipadora do ser humano, da qual ele nunca desenvolveu plenamente, entendeu? Então, efetivamente, conforme até você estava dizendo, que um dos momentos assim cruciais no desenvolvimento, entendeu, da linguagem, da tecnologia, porque uma coisa anda com a outra, a tecnologia e a linguagem, é a criação do cinema direto, quando você permite que você, entendeu, registre a realidade sonora e visual em sincronismo. E isso realmente permitiria uma revolução na história das mentalidades. Teria que necessariamente contribuir para renovar e permitir a emancipação das mentalidades presas, entendendo, aos conceitos tradicionais, antigos, históricos e medievais, os preconceitos todos, entendendo, a grande instrumento, entendendo, de diluição, de superação, entendendo, dos preconceitos humanos, que a gente sabe que é o que está por trás, entendendo, de todo o atraso, entendendo, de toda essa devastação do planeta, entendendo, o maior instrumento de transformação disso só pode ser o cinema. O cinema na sua acepção mais plena, conforme antevista até por Edison. Edison abandonou, entendeu? Era produtor de cinema, quando ele viu que o cinema só servia para caça-níqueis, para gerar lucro. Entendeu? Muita gente viu isso. E então, infelizmente, em especial, o cinema direto teria uma condição de aproximar esse papel do cinema. Não é claro? Cada ser humano hoje, até um mendigo tem uma câmera de cinema direto nas mãos, e o que é que isso contribui para permitir que a gente se conheça melhor, para que a gente viva melhor e para que a gente resolva problemas como, por exemplo, a crise ambiental, por exemplo, a recuperação da Amazônia,
Entendeu? Agora, onde estão os filmes, entendendo, que permitem, entendendo que isso... E aí a gente entra no problema político da distribuição e da circulação do produto audiovisual, que ainda é uma coisa controlada, como é, entendendo, o dinheiro e as armas, entendendo? São três coisas que, entendendo, que dominam o desenvolvimento da história. É o dinheiro, o comércio, entendendo, e a comunicação. Ou a comunicação se torna... Agora, a gente não consegue, entendendo, que nesse país, pelo menos, a gente tenha um ministério... Entendendo? Isso não é nem coisa para o Ministério da Cultura, isso é segurança nacional, isso, sabe? Sem cinema, você não consegue transformar... Você não consegue o cinema de propaganda, você tem que fazer o grande cinema de propaganda para conseguir vencer as... Mas, Júnior, para encerrar, eu sou um otimista, vou morrer otimista, mas para encerrar essa conversa com essa informação que eu não tinha, a gente jamais falou sobre isso, mas nos conhecemos há tão pouco tempo, mas eu vou pegar essa provocação tua e procurar ver ela de maneira positiva. Talvez esse novo cinema esteja fragmentado em milhões de celulares nas nuvens e falte, mas que pode vir a ocorrer, uma orquestração que articule esses pequenos pensamentos, pequenas ideias aqui e ali, nas classes sociais, nos diversos gêneros, nas diversas etnias, pequenos fragmentos, e articule isso numa sinfonia e entregue, né, produtos acabados, né? A nossa sensibilidade não está pronta para reconhecer esse subjetivo nas nossas pequenas filmagens do dia a dia. Quem sabe no futuro alguém, ou uma tendência, ou uma corrente cinematográfica se dedique a organizar esses fragmentos aqui e ali e se aproximar dessa ideia de representar a psique humana, suas dificuldades, seus fantasmas e conhecê-lo melhor. O cinema não vai resolver, mas pode ajudar a trazer à tona e trazendo à tona, conversando as pessoas, as mulheres e os homens, e todo mundo consegue talvez se conhecer melhor e dar um passo mais positivo em relação ao futuro, quem sabe. Mas eu acho que o caminho para isso é o papel de uma TV PUC. Eu acho que é pelas TVs PUCs que a gente pode, entendendo, um dia resgatar, recuperar ou criar o verdadeiro papel, entendendo que as artes audiovisuais precisam desempenhar na história da humanidade. Então, a pessoa pode vir através da academia, isso. Que a gente não tem compromisso de venda, de número, claro. E pode ter uma conversa como essa, profunda, densa, no tempo que a conversa exija, desde que o nosso dia também comporte, e isso possa ser pescado aqui e ali por cabeças e possa trabalhar isso. Mas o Ministério da Economia precisa se dar conta disso, que é através da TV PUC que ele vai conseguir, entendendo, realizar, entendendo, muito dos seus desígnios. O Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, já há muitos anos tem essa tese. Entendeu? Tanto é que eles acham, entendeu, que as telenovelas, por exemplo, são muito importantes para o êxito de planos econômicos. Mas isso é apenas uma formulação ainda, entendeu? Precária, primitiva do que é isso. Esse é o início, esse é o primeiro passo. Mas não estamos dizendo nada novo aqui. Isso já há bids aí da vida que já sabem disso, só que eles não sabem como fazer. Ele precisa de decisão política. Precisa da decisão política, o pessoal vir aqui para dentro, e trazer, entendendo, interagir, entendendo, com os criadores, com os verdadeiros criadores e os pensadores como você. Entendendo? Que são as pessoas que, entendeu? Porque não há desenvolvimento sem pensamento. E eu não estou vendo pensamento para o cinema, para o papel do cinema, na atualidade. Você fala isso sobre tudo. Então, tem disputa de mercado. Que é importante. Claro, mas é só disputa de mercado. Claro, mas o mercado não pode se tornar um empecilho para isso. Nada pode se tornar um empecilho para isso. O que for obstáculo tem que ser removido. Então eu aproveito esse convite, essa provocação, esse auto de fé também na TV PUC, e eu estendo para os meus colegas
TVs universitárias do Brasil afora e TVs públicas em geral, Claro. e TVs particulares também, alguém claro. que tem seu canal de YouTube. Principalmente elas. Entendendo? Hoje a gente vê uma grande descoordenação, entendendo? Entre TV Brasil, entre TV Globo, entendendo? Só querem saber de streaming, só querem saber de mercado, só querem saber de vender, pô, entendendo? Tem que vender, mas tem que vender ideia. Ideia tem que ser vendida igual a qualquer outra coisa. A PUC vive de ideias. Pois A é, PUC não vive de audiovisual. Pois é. Então, Mas nós e outros somos o locus. Essa é a grande tentar contribuição outras do ideias. documentário inglês, é essa. Esse é que o documentário inglês descobriu, foi isso. Entendendo? O que o Vaticano já tinha descoberto com a propaganda Fides. Os jesuítas. É só chamar os jesuítas, porra, entendendo? Criar uma grande porra. Entendendo? Que, aliás, dá muito valor à comunicação. Entendendo? Exatamente. Uma grande, como é que chama? Companhia de Jesus, laica, entendendo? Para dirigir o cinema brasileiro. Mas com os conhecimentos que eles têm. Entendeu? Tem que pegar o conhecimento dos jesuítas e adaptar para cinema. Entendeu? Eles já sabiam disso há muito tempo. João, muito obrigado pelo seu tempo, pelo seu conhecimento, pela sua experiência. Nossa conversa teve duas partes. Essa agora sobre cinema, sobre a partir da carreira do João Toba Azulay, ideias de cinema também. E na primeira parte da nossa conversa teve com o Alberto Cavalcante, esse que esteve no grupo criador do movimento documentarista, né, em torno do John Grierson, mas ele mesmo, Alberto Cavalcante, foi muito importante, e que até hoje ilumina os mistérios do audiovisual, da representação, do documentário e da própria vida, como você está nos trazendo agora. Obrigado, viu? Eu que te agradeço.